A ação IRBR3 não para de cair e eu já venho comprando há um bom tempo. No vídeo de hoje eu vou falar por que eu considero que a ação IRBR3 está muito barata. 10 motivos. Mas antes eu peço a sua ajuda. Inscreva-se neste canal e se você precisa de ajuda para investir, você pode contratar a minha mentoria entrando em contato pelo número de WhatsApp que está aparecendo na descrição deste vídeo. O motivo número 1 pelo qual eu considero que a ação IRBR3 do Instituto Ressegurador IRB está muito barato é que se trata de uma empresa sólida, com cerca de 70 anos de história e não está passando por nenhum problema no seu mercado. Então, diferente de uma empresa como Cielo ou mesmo como Eternity que eu tive, passou onde o seu mercado estava passando por uma reestruturação, a empresa corria o risco de desaparecer, a IRBR3 não está passando por nenhum problema que coloque em risco a empresa de modo geral. Então, este é o primeiro motivo pelo qual eu considero que a empresa está muito barata. Motivo número 2 pelo qual eu considero que a IRBR3 está muito barata é porque, apesar de toda a crise de confiança, a empresa não perdeu clientes, certo? A empresa continua com praticamente a mesma base de clientes, a empresa está sólida ali funcionando. Motivo número 3 é que o valor de mercado da IRBR3 atualmente está em cerca de 4 bilhões de reais. E aqui eu quero aproveitar também para trazer esse ensinamento que eu sempre falo aos meus alunos. Você deve sempre olhar o valor de mercado de uma empresa e fazer a relação com seus lucros, com seus ativos, com seu caixa, com toda a sua operação, com o setor de mercado onde a empresa atua e nunca olhar a cotação. Esqueça as cotações. Olhe o valor de mercado da empresa. Então, a IRBR3 está com um valor de mercado de aproximadamente 4 bilhões de reais, sendo que a empresa tem um faturamento de 8 bilhões de reais por ano. Então, sempre que existe essa distorção entre o valor de mercado baixo e um faturamento alto, é uma empresa que tem o potencial para fazer turnaround. Então, por isso que a IRBR3 é a posição mais significante dentro da minha carteira de turnaround. Motivo número 4, a empresa não tem dívidas, certo? E já diz uma frase, empresa que não tem dívida não quebra, e a RBR3 não só não tem dívida, como ela empresta dinheiro para outras empresas, ela é uma resseguradora e ainda por cima está com excesso de solvência de capital. Após os últimos aportes ali feitos pelos seus sócios majoritários, a empresa está com excesso de liquidez regulatória, ou seja, não passa por nenhum problema financeiro que coloque em risco a operação. Toda empresa para quebrar, para passar por problemas graves, precisa ter dívidas, como é o caso da Oi, por exemplo. Então, aqui nós temos a IRBR3 que não tem dívida. Este é o motivo número 4. Motivo número 5 pelo qual eu considero a ação IRBR3 muito barata e estou comprando mais. O PVP dela se encontra na faixa ali de 1,07, ou seja, o valor de mercado da empresa está praticamente empatado com o seu patrimônio líquido. Embora eu sempre faça questão de falar aqui nos meus vídeos que PVP não é tão importante para uma ação quanto para um fundo imobiliário e que empresas que geram prejuízos, logo o patrimônio vai embora, mas no caso de uma empresa sólida como a IRB, e então ali o patrimônio líquido é mais um ponto para mostrar que a empresa está barata. Claro, nenhum indicador sozinho serve para nada, mas é mais um indicador que vem a corroborar. Motivo número 6. Os últimos prejuízos que a empresa tem reportado, inclusive o de ontem, digamos assim, que são falsos. Ou seja, a empresa tem distorcido os números de modo a preservar e gerar caixa, enquanto que a gestão anterior buscava exacerbar os lucros, a gestão atual busca diminuir ao máximo os lucros. Como que funciona isso? Muita gente tem dúvida e não entende quando eu falo que os prejuízos da IRB são falsos. Por exemplo, uma empresa entrou no caixa dela ali 100 milhões em determinado trimestre. Saiu do caixa 50 milhões naquele trimestre para pagar as suas despesas de operação. Então, teoricamente, a empresa teria 50 milhões de reais de lucro. Mas a gestão, então, diz que
quem sabe no ano que vem ou durante este ano pode ter percas, etc. Então vamos separar 100 milhões de reais para provisões. Pronto. Então a empresa passa a ter uma despesa de 150 milhões naquele trimestre, gerando assim então um suposto prejuízo de 50 milhões de reais. Então é mais ou menos isso, para ser bem simplista, que tem acontecido com a IRB. A diretoria financeira tem manipulado os números de modo a gerar caixa e preservar caixa, apresentando assim resultados contábeis negativos. Para você que tiver mais interesse sobre esse assunto, eu peço que pesquise então por resultados contábeis, certo? Lucros contábeis, prejuízos contábeis, pesquise sobre esse assunto para você estar aprendendo mais sobre isso. Então, como que funciona, e isso ajuda muito a entender, a analisar empresas. Motivo número 7, pelo qual eu considero que a ação RBR3 está muito barata. Os lucros passados eram estáveis na faixa de 1 bilhão de reais por ano. São lucros que foram auditados, tanto com auditoria interna e externa, e nunca se foi questionado sobre isso. Então, eu acredito que a empresa pode e deve, muito em breve, retomar os lucros na faixa de 1 bilhão de reais por ano. Motivo número 8. Uma vez que a empresa retome os seus lucros na faixa de 1 bilhão de reais por ano, a empresa tem capacidade de pagar dividendos saudáveis na faixa ou até acima dos 20% em relação à cotação atual. Motivo número 9. A sinistralidade da empresa tem caído, os sinistros devem melhorar ali nos próximos meses ou ano, por conta da pandemia de Covid-19 enfraquecendo seus efeitos mais graves, né? Embora sempre temos ali novas variantes e novos riscos, mas teoricamente, ao menos, o período mais grave já passou. Então o valor que a empresa precisa gastar pagando os seguros já vem diminuindo. Então este é mais um dos motivos pelos quais eu considero que agora é um bom momento de compra da ação do IRB. O 10º motivo, e um motivo muito importante, é que as suas receitas estão estáveis. Ou seja, apesar de toda essa situação ali, como eu já falei anteriormente, a empresa não perdeu clientes e o seu faturamento está estável ali na faixa dos 8 bilhões de reais. Então a empresa tem bastante dinheiro de giro, basta agora se focar em fazer lucro com esse dinheiro, e eu acredito que isso deve acontecer muito em breve. Embora eu faça muita questão aqui de lembrar sempre que só a diversificação salva. Eu tenho uma carteira diversificada com mais de 20 ativos, então nunca poste tudo numa empresa só, até porque o mais importante que eu sempre falo é a gestão. Qualquer empresa, por melhor que seja, se a gestão não estiver comprometida em entregar resultado ao sócio, isto não vai acontecer, e nós não sabemos ainda qual que é o comprometimento da atual gestão do IRB em entregar retorno ao sócio. Nós temos uma empresa que está sim muito barata, como eu apresentei os 10 motivos aqui, mas nós precisamos ver qual que é o comprometimento da gestão em entregar novamente lucros aos sócios. Então tenha uma carteira diversificada, controle o seu risco. Peço mais uma vez que inscreva-se neste canal, e se você precisa de ajuda para investir, entre em contato comigo pelo WhatsApp que está na descrição deste vídeo.